Boa noite, João. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Igor. Bom, pessoal, vou fazer uma rápida revisão aí pra gente dar prosseguimento aí com as ideias aí, tá bom? E eu peço desculpa aí, essas semanas aí tem sido tumultuada, como eu fiquei doente, na outra o meu irmão faleceu, a minha prima faleceu, foi muito tumultuada essas semanas aí, mas vamos dar continuidade aqui, tá bom?
Só um minutinho, pessoal. Ô, João. Vê lá aí. Vê lá quem é que tá. O Igor tava lá fora, tá vendo? Já vai! Bom, pessoal, deixa eu projetar aqui. Bom, pessoal, vou retomar daqui, ó. Primeiramente, né, a gente quer lembrar que a gente quer fazer a análise, né? Então, só lembrando aí do ciclo de vida, né? Análise, o projeto, a codificação, né? E vamos colocar assim, entrega. Então, vou pôr um ciclo de vida simples assim, de sistemas orientados ao objeto, tá bom? Então, de sistemas, na verdade, né? Sistemas de informação, né? E para isso, nós vamos usar o paradigma nós vamos usar um paradigma de construção orientado ao objeto. Note que quando você tem um ciclo de vida, lembra lá? Vocês tiveram cascata, iterativo incremental, evolucionário, não importa, né? Então aqui eu simplifiquei dizendo que, independente do modelo de ciclo de vida que você está usando, em algum momento você vai ter que fazer análise, em algum momento você vai ter que fazer projeto, codificação, dentre outras tarefas aí, né? E aí, dentro desse conceito, nós vamos usar um paradigma de construção oriental do objeto, né? Então, cujo foco, né? Foco é olhar para o sistema que a gente quer construir, né? E identificar coisas. Vou pôr coisas aqui entre aspas. Essas coisas nós chamamos de objeto. Tá bom? Tudo bem, gente? O objeto, ele pode ser uma coisa concreta, né? Coisas concretas ou abstratas. Tudo bem? E aí eu tento identificar, né? Então pensa assim, o objeto é uma entidade que pertence ao domínio. Então assim, eu preciso olhar na onde que esse objeto se encaixa. Lembra lá do exemplo? Num sistema solar, quais são os objetos que fazem sentido desse sistema, né? Então, por exemplo, os astros, as estrelas, os planetas, os meteoros, né? Então, esses objetos, eles fazem parte desse domínio, né? Então, fazem sentido. Isso está ligado com o conceito de abstração, né? E mais, por exemplo, se eu quisesse modelar energia como um objeto, energia, note que é um conceito abstrato, certo? Então, do ponto de vista de análise de sistemas, os objetos eu tenho que significar, dar sentido para eles, né? Se ele tiver algum sentido, né, eu posso chamar de objeto. Então, eu preciso olhar para o objeto e enxergar duas coisas para dizer que é objeto.
Primeiro, se eles possuem estados válidos e consistentes. E segundo, se eles realizam algum comportamento de interesse nesse sistema. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tranquilo? Então eu penso assim, ó. Um objeto, ele possui estados e comportamento. Isso é uma noção muito importante de estado e comportamento. Note que num sistema orientado a objeto, a gente quer modelar objetos. Mas a gente quer agrupar objetos que tenham afinidade. Todos entendem isso? Exemplo. Eu vou chamar num sistema solar os astros, né? Tudo no sistema solar é astro? O que é um astro? Estrelas. Tudo no sistema solar são estrelas? Não. Mas uma estrela é um astro? Estrela é, mas tem os planetas. Ótimo. Tem... Então, vamos lá. Planetas. Um planeta é um astro? Não. Cometas. Meteoros. Então, note que eu elenquei alguns objetos, né, sem muita preocupação, mas a primeira noção de classificação é que eu consigo distinguir essas coisas, não consigo? Bom, alguns são astros, mas esses astros têm algumas características que outros não têm, né? Então, ó, eu penso no objeto, mas eu quero classificar esses objetos. Então, ó, eu quero classificar objetos por afinidade, certo? O que vocês entendem por afinidades? Se eles são próximos, têm características em comum ou o mesmo objetivo? Exato, características e comportamentos afins. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Rivaildo. Tudo bem, gente? Isso é importante porque essa etapa da modelagem, essa etapa de análise, é a etapa mais difícil, que é a etapa em que você... Bom, isso é um objeto mesmo? Ele faz sentido? Porque, como eu disse na aula anterior, eu poderia elencar um monte de objetos, mas será que eles fazem sentido? Agora, quando eu começo a pensar desse jeito, a palavra classificar envolve dois conceitos. Um eu já disse, que é agrupar coisas, não é isso? Por classes de semelhança, certo? Ou separar, não é isso? Em sua devida classe. Pessoal, vocês entenderam o que eu coloquei aí? Porque agora entrou o conceito de classe. Ou seja, embora o alvo de estudo é objeto, o que eu quero fazer com esses objetos? Colocar eles dentro de uma classe.
Eu quero colocar eles dentro de classes semelhantes e esse envolve dois conceitos opostos, que um é agrupo todo mundo que é semelhante e tiro desse grupo quem não tem essa característica de semelhança, né? Tudo bem? Tranquilo até aí? Então, a classe representa a estrutura dos diversos objetos que nós estamos modelando, certo? E aí, em termos de classe, do ponto de vista técnico, então a gente assim, ó, do ponto de vista prático, técnico, do ponto de vista computacional, a classe é um tipo de dados, todos entendem? Abstrato. Tudo bem? E o objeto é uma instância ou... Deixa eu ver aqui. Eu acho que minha fonte tá descarregando. Só um minuto. Que deu uma escurecida aqui. Ótimo. Agora foi. Bom. Então o objeto é uma instância ou ocorrência dessa classe, tudo bem? Todos entendem, gente? Exemplo, suponha que nós temos lá planetas, certo? Planeta é uma classe, tudo bem, gente? E aí, o que seria uma instância de planeta? O que seria uma ocorrência de planeta? Me dê um exemplo. Plutão. Plutão, embora ele foi rebaixado, né? Eu vou considerar como válido, tá bom? Me dá outro exemplo. Bom, é só elencar, por exemplo, os planetas do nosso sistema solar ou elencar os planetas de outro sistema solar, certo? Por exemplo, a Terra é uma instância de planeta, não é uma instância de planeta? Então vamos lá. Vênus, o que mais? Marte, Terra, depois Júpiter, depois tinha o Mercúrio aqui, né? Onde é que tá o Mercúrio? O Mercúrio tá entre Marte e Vênus, é isso? Alguém lembra? O que mais? Bom, reticências. Tudo bem? Então, por que eu tô chamando todos esses caras de planeta? Por que eu coloquei todos eles na mesma classe? Galera? Porque todos eles são planetas, então tem uma característica em comum que é ser um planeta, é isso? Eles têm algumas... Eles compartilham características ou comportamentos comuns. Por exemplo, uma característica desses... Uma característica. Alguém pensa numa característica aí? Sei lá, orbitar em volta do Sol, não sei. Talvez esse seria um comportamento, né? Orbitar. Sim, é um comportamento. Né? Então, todos eles têm o mesmo comportamento. Orbitar em torno de uma estrela. Né? Por exemplo, eu poderia considerar que todos possuem uma forma geométrica parecida, né? Por exemplo. Né? Então, assim, eu vou chamar de os estados
dos objetos estão relacionados com o que chamamos de atributos de classe. De atributos, tá bom? Esses atributos, você também poderia chamar de característica. Em algum momento, você pode chamar isso de propriedade, tá bom? Sem muita perda de generalização. Tudo bem? Então, assim, quando eu penso no estado, vamos pensar. Vamos pensar assim. A Terra tem um raio, certo? Marte também tem um atributo raio, não tem? Ambos têm esse atributo, não tem? Raio. Ou gravidade. Agora, a gravidade de Marte é igual à gravidade da Terra? Não. Ou seja, embora ambos apresentem o mesmo atributo, o valor dos atributos para cada objeto é distinto, correto? Ou seja, possuem estados diferentes, certo? Por Sim. exemplo, a translação ou o período orbital não é o mesmo, certo? Correto? Então note que, embora eles tenham essas características, quando eu penso particularmente no objeto, cada um possui um estado ou um comportamento diferente. Certo? Tudo bem, gente? Isso é importante. É importante. Então, vamos lá. O comportamento está associado às operações que as classes podem realizar. Por exemplo, qual é uma operação para o planeta? Orbitar aí ou rotacionar, né? Os movimentos lá de rotação e translação, né? Não é isso? Então, como é que eu poderia implementar essas operações para a classe planeta? Porque todos os planetas, eles realizam essas operações, né? Ou seja, ela realiza um movimento de rotação e um movimento de translação, não é isso? Então, todos esses objetos possuem esse comportamento. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Tranquilo até aí, gente? Tranquilos? Então, se a gente for pensar agora, estrela. Me dê duas instâncias de estrela. Me dê duas instâncias de estrela. E aí, alguém pensou em alguma? Tamanho e claridade, professor? Não, instância. O Você que falou é uma estrela, instância instância. mesmo, Marcelino? Como assim, professor? O que Repete, era por uma favor. instância mesmo de objeto, de classe? Ux. Lá vamos nós de novo. Deixa eu tentar lembrar Então, aqui. ó, deixa eu ir lá. Planeta é a classe. Terra Certo. era a instância. Vênus era a instância. Ou eram as ocorrências dessa classe, tudo bem?
Então pensa lá, estrela é a classe. Quais são as ocorrências da classe estrela? Me cite uma, por exemplo. Alguém colocou aqui o Sol. O quasar não, Matheus. Quasar é uma partícula subatômica, né? Constelação, professor? A constelação poderia ser um agregado de estrelas. É o E coletivo, né? aí já vai entrar numa outra questão, que é a questão do relacionamento entre os objetos. Professor, só uma coisa para eu tirar uma dúvida aqui, então, para eu entender. Planeta seria objeto. E aí, por exemplo, Terra seria uma instância dentro desse objeto? É isso? Só para eu anotar aqui. Assim, é comumente a gente chamar Terra de objeto, Natan. E planeta de classe. Tudo bem? Ó, objeto é sinônimo de instância, que é sinônimo de ocorrência. Ocorrência da classe, tudo bem? Então vamos lá, de novo. Terra é um objeto do tipo planeta. Entendeu essa minha colocação? Entendi. Ou Terra é uma instância de planeta. Também posso falar assim. Ou Terra é uma ocorrência da classe planeta. Assim como Vênus, como Júpiter, como Netuno. E assim por diante, tudo bem? E aí vamos lá. Sol é uma ocorrência ou um objeto de que tipo? De que tipo é o Sol? De que classe é o Sol? Exatamente. O Sol é um objeto do tipo estrela. Alguém lembra de algum outro? Vai ser difícil lembrar o nome de alguma outra estrela, tá bom? Polaris. Eu não... Ursa Maior não é a constelação, Rivaildo? Acho que Ursa... Ó, aí, ó... Aí entra uma outra questão, tá bom? Por exemplo, quando eu penso na constelação, constelação pode ser uma classe? Pode. Por quê? Existe mais de uma constelação no sistema, no universo, não é isso? Não existe mais de uma. Ou seja, existem várias instâncias de constelação. Mas para elas serem chamadas de constelação, é porque elas agrupam características semelhantes, concordam? Tudo bem? Tudo bem, gente? Então eu vou pegar aqui, ó. Eu vou apagar esse cara aqui, ó. Vou apagar isso. Bom, e aí aqui, ó. Eu vou... Vocês estão vendo aí, gente? O meu... Eu peguei um software, só que ele não tá licenciado, mas o que eu queria mostrar para vocês era uma coisa até que interessante, mas eu não vou conseguir. Então, vamos lá. Planeta. Então, ó. Planeta é a classe. E aí eu vou colocar aqui um atributo. Qual que era o atributo, por exemplo? A gravidade. Gravidade era um atributo. Vamos adicionar outro atributo aqui. Opa. Vou pôr outro atributo. Qual que era o outro atributo que eu tinha colocado? Raio. Raio. Alguém lembra de mais algum atributo para planeta? Atributos são características, gente. Mais alguma característica para planeta? Professor, o pessoal tá falando no chat aí, ó. É que eu não tô vendo. Só um minuto. Vou pôr aqui. A massa, tá bom? Vou pôr a massa.
É que o... Então, ó, eu penso no objeto que eu quero modelar para qualificar, entende? E aí, eu não vou dizer que tá errado o tipo de solo, coisa do gênero, mas você tem que pensar em coisas que façam sentido para aquele objeto, não que esteja errado. Lembra a ideia de abstração que eu falei nas aulas anteriores? Vai depender do contexto, se isso é válido ou não. Vai depender do para que você está modelando o planeta, tudo bem, Rivaildo? Vai depender de qual vai ser o propósito desse objeto no sistema para eu dizer que esse atributo ele é válido. Tudo bem? E agora, vamos definir operação. Bom, as operações que eu tinha comentado, né? A rotação é uma operação e a translação é uma outra operação para esse objeto, certo? Deixa eu colocar aqui a translação. Localização não é também, não, professor? Posso pôr a localização dele, sim. Posso pôr, claro. Que ele Posso vai pôr. entrar numa constelação, então tem uma localização, eu acho, não sei. O planeta. Vamos pensar. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar outra classe chamada Sistema Solar. E aí, só para você ter ideia, um planeta pertence a um sistema solar, certo? Eu vou pôr uma agregação fraca. Eu posso falar que essa classe sistema solar, ela é composta por planetas e outras coisas, certo? E aí eu poderia dizer aqui, ó, vou pôr uma outra classe. Vou chamar de estrela. E aí eu vou pôr uma composição. O sistema solar, ele é composto... Puxei errado, desculpa. Puxei errado, peraí. Então, ó. Vou colocar aqui. E aí eu poderia dizer que a estrela também tem massa, né? Professor, um satélite seria uma agregação do planeta? É uma Você falou? agregação, por quê? Eu não lembro, mas... Todos os planetas têm satélite? Creio que sim. É possível que não, tá bom, Igor? Mas é possível que sim, né? A Matheus falou que nem todos. É possível que ainda não tenham descoberto, tá bom? Uhum. Então, para todos os efeitos, aqueles que não existem ou porque não encontraram ou porque não existe mesmo, tá bom? Tudo bem? Mas eu vou pôr agregação por conta disso. Agora, se eu puser a bolinha fechada, por exemplo, ó, vamos pegar aqui satélite. Satélite. Então, vamos lá. Se eu fizer a agregação, significa que o satélite pode ou não existir no planeta, tá bom? Agora, se eu fizer... Deixa eu tirar essa, ó. Entenderam? Vocês estão vendo aí? Eu pus a agregação, tá bom, gente? Esse aqui, ó. O diamante aberto. Quer dizer que o planeta tem satélite, mas esse satélite não é obrigado a estar no planeta, tudo bem? Por outro lado, se eu falar que um planeta... Opa, puxei errado, peraí. Se eu falar que um planeta é composto de satélite, o satélite obrigatoriamente precisa existir no planeta, tudo bem?
precisa ter pelo menos uma. Por exemplo, no caso da Terra, tem um satélite, né? Agora vamos imaginar o seguinte: daqui a alguns anos nós não vamos ter mais a Lua, certo? Bom, aí a gente nem sabe o que vai acontecer quando a gente perder a Lua, mas a gente tá perdendo a Lua, vocês sabem disso, né? Bom, então aqui, ó, eu tenho um sistema solar que é composto por estrela, é composto por outros astros, né? A estrela pertence a uma constelação, né? Por exemplo, né? Então poderia ter aqui, ó, constelação, né? E aí uma constelação é composta por muitas estrelas, né? Então a constelação tem uma ou mais estrelas. Né? E aí, por exemplo, quais são os tipos de estrela, né? Então você pode usar o conceito de generalização. Por exemplo, a estrela pode ser gigante, vermelha, anã, de nêutron, não é isso? Então olha só, não deixam de ser estrela, mas elas têm algumas coisas específicas. Lembra da ideia de generalizar e especializar? Lembram disso? Então eu poderia dizer, ó, estrela de nêutrons. Nêutrons. Então, ó, eu poderia usar aqui o conceito de generalização para dizer, ó, a estrela pode ser de nêutron, ou ainda, deixa eu pôr outra classe aqui, gigante, amarela. Então eu poderia dizer que a estrela pode... Cadê? Aqui. Pode ser gigante amarela ou anã, não é isso? E aí tudo isso aqui, por exemplo, o sistema solar tá onde, gente? Num negócio que eu chamo de galáxia, é isso? Galáxia é composta de um ou muito sistema solar, não é isso? É isso? Sim. Aí como que eu colocaria naquele diagrama? Então, eu posso usar o mecanismo de composição, ó. A galáxia é composta de um... deixa eu ver aqui. Eu puxei errado, gente. Não, tá certo. Aqui, ó. Deixa eu ver. A ideia de multiplicidade. Não sei onde põe isso nessa ferramenta, gente. Multiplicidade, onde é que eu coloco? Deve ser aqui. Cadê? Aqui, multiplicidade. Então, ó, eu vou... Não, multiplicidade. Não, não é isso. Aqui é... Bom, a galáxia tem que ter pelo menos um sistema solar, né? E... Bom, eu precisava pôr uma outra multiplicidade desse lado, gente. Então, ó, aqui eu poderia falar, ó, uma galáxia é composta de pelo menos uma ou muitos sistemas solares, tudo bem? O sistema solar é composto por um ou muitos planetas, não é isso? O sistema solar é composto por uma estrela, não é isso? Essa estrela pode ser uma gigante, anã, uma de nêutron ou uma
amarela, né? Então, ó, poderia pôr aqui mais uma classe, né? Anã. Anã branca, é isso, gente? É anã branca? É sim. Então eu poderia fazer isso, ó. E aí, ó, falar, ó, generalização. Pera aí, deixa eu só puxar aqui, que ele deu uma chatice aqui, tá bom? Generalização daqui pra cá. Tudo bem? Então, ó, note que aqui eu tenho uma associação simples de constelação, tem estrelas, né? Um sistema solar é composto aí por uma estrela e por diversos planetas. Esses planetas orbitam a estrela, né? Eu poderia colocar essa relação aqui, né? Por exemplo, planeta orbitar estrela, né? Uma galáxia é composta de pelo menos uma ou muitos sistemas solares. Um planeta é composto por satélite. Que mais? E ainda tem outras coisas, né? Meteoro. Que mais? Meteoro, cometa. E outras coisas, né? E outras coisas aí, né? Bom, pessoal, eu não vou identificar para todos, mas olha só. Aqui para planeta eu encontrei o que eu chamo de atributos, que são as propriedades ou as características de planeta e as operações que ele pode realizar. Note que para cada classe dessa, eu tenho um conjunto de atributos e um conjunto de... esses atributos nós associamos ao estado do objeto e esses métodos, eu vou chamar de métodos, estão associados com o comportamento ou as operações que o objeto pode realizar, tudo bem? Professor, Oi. é sempre obrigatório que uma classe tenha métodos e atributos? Uma pergunta muito inteligente. Não. Porém, a gente vai avançar num conceito. Quem foi que fez a pergunta que eu não vi? Fui eu. Marcos. Ô Marcos, isso está associado com um negócio chamado arquitetura de software. Tudo bem? Todos entendem o que seria arquitetura? Alguém me definiria aí o que seria uma arquitetura? Não precisa pensar em software, não. É o que vem na tua cabeça quando você ouve a palavra arquitetura. E aí? Alguém me diz aí? O que vem à cabeça? Seria a construção? A forma como você vai construir algo. Vamos de maneira bem grosseira, certo? Por exemplo, por que eu construo uma casa assim e não assado? Porque eu poderia construir assado, não poderia? A casa, em vez de construir assim. Entende? Que foi uma escolha minha. E essa escolha tem consequências, boas ou ruins? Qual que é o ponto que eu quero chegar com a arquitetura, gente? A arquitetura é uma questão de escolha. Ou seja, com consequências boas ou ruins, certo? Ou seja, eu escolhi fazer assim por causa disso, em prejuízo disso. Que foi melhor do que fazer assado por conta disso. E eu posso ter errado, tudo bem? Tudo bem, gente? Tranquilo? Estão acompanhando meu raciocínio? Sim, professor. Então, onde que eu quero chegar com isso? A pergunta do Marcos
Sempre vai ter? Não. Em geral, a estrutura da classe, ó, tem o nome da classe, tem os atributos da classe e tem os métodos da classe. Então aqui eu tenho as características e os comportamentos. Ou seja, aqui eu tenho as propriedades e aqui as operações que a classe pode realizar. Mas por algum motivo, eu resolvi modelar de outro jeito. Ou seja, no meu modelo só tem os atributos, não tem operações. Essas operações foram colocadas para fora. Ou, no meu modelo, não tem atributos, só tem as operações. Mas, por default, uma classe possui atributos e métodos, tá bom? Mas lá na frente, vocês vão estudar um negócio chamado design. Design patterns. Que está relacionado com arquitetura, tudo bem? Arquitetura. E aí por que eu faço sistemas orientados a objeto e não continuo fazendo como se fazia lá na década de 1940, sistemas usando o paradigma estruturado? É uma questão de escolha, entendem? Respondi a sua pergunta, Marcos? Respondeu, obrigado. Então, assim, lá na frente vocês vão ver arquitetura, sobretudo design patterns, que você pode falar, puxa, neste caso, herança não é legal. Eu vou trocar herança. Deixa eu mostrar aqui no desenho. Ah, tudo bem. Ó, aqui eu estou modelando isso aqui como herança. Puxa, mas isso aqui na prática deu uma instabilidade no meu sistema. Eu não vou modelar isso como herança. Eu vou modelar como agregação. Tá errado? Não. Desde que eu justifique por que eu estou modelando como agregação. Tudo bem? Ou seja, eu mudei uma forma de fazer por outra. Então, cada uma tem uma consequência boa ou ruim. Né? Então, assim, quando a gente pensa no diagrama, tirando as coisas estapafúrdia, quando você começar a estudar arquitetura, você vai ver que muitas construções foram modificadas para atender requisitos arquiteturais. Ou seja, uma agregação, uma composição tinha um acoplamento muito... Não, uma generalização tinha um acoplamento muito forte. Eu mudei para uma agregação para desacoplar. Ah, o que eu ganhei com isso? Eu posso dar manutenção no meu software sem precisar ficar interrompendo tanto a operação dele. Tudo bem? Então, não existe uma única maneira de modelar. Existem várias. E aí você precisa entender, poxa, por que eu estou modelando desse jeito se dava para eu modelar de outro? Por que eu estou construindo software usando o paradigma orientado a objeto se antigamente se usava o paradigma estruturado? Né? Então, isso você vai entender melhor quando você avançar para a ideia de padrões de projeto, né? Que são design patterns, e para a ideia de arquitetura de software. Por exemplo, hoje se fala muito numa arquitetura chamada de microserviços. Já ouviram falar? Ou microservices. Então, essa arquitetura foi evoluindo, mudando com o tempo, né? Hoje, se você entrar aí nas sites de colocação de vaga aí para desenvolvimento, você vai ver que o cara tem a noção de arquitetura de software e arquitetura de microserviços. Ou seja, em vez de construir um software monolítico, você constrói microserviços. E aí cada microserviço é independente aí dentro da tua infraestrutura de software. Então, está relacionado com a arquitetura, tá bom, gente? Tudo bem? Bom, então assim, os atributos são relacionados às características. As operações são relacionadas com
o comportamento que o objeto pode ter. Por exemplo, do ponto de vista prático, eu quero implementar cada um desses caras. Por exemplo, estrela tem massa. Vou colocar aqui, por exemplo, tem uma temperatura média, não tem? Estrela. Por quê? Por exemplo, o que distingue uma estrela de outra, se ela é uma gigante, se ela é uma anã, né? A densidade está relacionada com a massa, né, Matheus? Mas nada impede de você pôr essa propriedade, tudo bem, gente? Ou seja, se eu tiver a massa, eu chego à densidade, lembrando, né? Lembra lá da fórmula do colégio? Lembra lá? É massa vezes o volume, né? Lembra disso? Ou seja, se eu tiver a massa e tiver o volume, eu tenho a densidade. Correto? Mas nada impede de pôr a densidade, Matheus. Nada impede. É que o mais, por exemplo, é mais comum eu ter a massa, ter o volume, e aí eu calcular a densidade, né? É mais comum. Mas você pode pôr explícito isso, né? Ó, não é com o material, tá bom? É com o volume. A única relação da densidade não é com o material, é com o volume. Tudo bem? Lembra lá da fórmula lá da quarta série. Densidade é massa vezes o volume, não é isso? Não, é massa sobre o volume, desculpa. Então, aqui, ó. Poderia colocar só mais um astro aqui, ó. Um black hole, tá bom? Um buraco negro. E aí, por exemplo, o buraco negro. Vou colocar aqui uma associação. O buraco negro está na galáxia, né? Uma galáxia pode ter um ou mais buracos negros, né? Ó, já daria para fazer um sistema astronômico, né? Daria para fazer um sistema astronômico. Os principais objetos desse sistema a gente conseguiu captar. Então note, gente, que eu fui identificando os objetos. Eu não tenho um contexto bem definido. Por exemplo, o que eu quero fazer, né? Mas, como eu pus de maneira muito ampla, eu consigo... Como eu estou pensando agora em quem são os elementos desse sistema e uma certa relação entre eles, eu consigo identificar. Posteriormente, o que eu preciso fazer? Identificar os atributos de galáxia, identificar aqui as operações de galáxia, identificar os atributos de sistema solar, identificar as operações de sistema solar, identificar aqui os atributos específicos de gigante amarela, porque é uma especialização de estrela, uma operação específica de anã branca, que é uma especialização de estrela, uma específica de nêutrons, que é uma especialização de estrela, né? Para a constelação, identificar quais são os atributos e quais são as operações, ou seja, por que eu estou chamando isso de constelação e assim por diante. Tudo bem, gente? Tudo bem até aí? Tranquilo?
Essa parte, por incrível que pareça, ela é a mais complicadinha, porque é a parte que você está analisando e projetando a estrutura do teu sistema. É a parte de análise e projeto, que é a parte que você precisa entender, fazer uma análise do sistema e modelar segundo as especificações que você levantou lá com o teu cliente, né? Lembra lá, o teu cliente deu uma especificação, você já fez o caso de uso, aí você fez lá o fluxo de atividades do caso de uso, e aí você identificou para aquele caso de uso quais são os objetos, né? Quais são, para esses objetos, quais são as operações e quais são as propriedades dele. E note que não é feito uma única vez. Com o tempo isso aqui vai melhorando, vai refinando, né? Se a gente lembrar no gráfico da baleia, a gente vai mexer nisso constantemente, né? De repente eu não identifiquei todas as operações desse cara. De repente eu não identifiquei ainda todas as operações, ou nessa versão do software, essa operação não vai entrar. Não vai ser implementada nessa versão. Lembra lá do iterativo incremental? Eu vou incrementar aquele comportamento numa nova versão do software. Então, isso é muito comum, né? Dentro dos modelos de processo, né? Vocês estão tendo engenharia de software agora, né? Acho que agora vocês estão tendo engenharia de software 2, é isso? É requisito, vocês estão vendo agora, né? Engenharia de software 2, é isso? Então, essa parte é uma parte muito importante, que é nessa parte de requisito que você vai entender quais são os requisitos desse teu sistema solar, né? O que esse teu sistema solar vai ter que fazer para você identificar as coisas conforme os requisitos desse sistema, né? Eu não estou descrevendo os requisitos, eu estou subentendendo que em algum momento anterior essas coisas foi feito para eu chegar neste desenho, né? Isso aqui já é um projeto, né, das classes baseado nos objetos que eu levantei lá na análise, né? Então, eu identifiquei os objetos, agora eu estou dando uma refinada, estou melhorando do ponto de vista de classe, né? Bom, do ponto de vista mais prático, eu vou pegar só uma aqui, ó. Gente, essa ferramenta, eu acho que é porque eu estou usando uma versão aqui que não está registrada, mas eu poderia gerar um esqueleto de código. Eu poderia gerar um esqueleto de código para essas classes aqui que eu defini, né? Então, ó, vou adicionar um atributo aqui, por exemplo, o nome da constelação, né? Por exemplo, o nome. Uma operação, por exemplo, para uma estrela, embora a operação morrer para qualquer estrela, tá bom, gente? Então, eu vou tirar esse cara daqui. Eu vou tirar esse cara daqui e vou colocar aqui, e aí eles herdam, né? Dentro do conceito de herança. Então, morrer. Mas, por exemplo, para uma estrela morrer, ela tem que passar por alguns estágios que não vem ao caso, tá bom, gente? Quem não entende de astronomia não precisa ficar preocupado com isso não, tá bom? É só intuição. Eu estou modelando de maneira intuitiva. Aliás, a modelagem tem que ser intuitiva, não tem que ser aquele negócio chato e difícil de fazer, né? Então, obviamente, quando você tem as especificações, ficam mais fácil. Por exemplo, uma estrela, ela passa por algumas transformações, né? Opa, deixa eu... ela tem uma operação, que ela passa por uma transformação, né?
Então, uma estrela aí, ela precisa, né, passar de um estágio para outro, né? Por exemplo, existem algumas transformações ou mudanças de estados, né? Para uma estrela mudar, sei lá, de gigante para anã e assim por diante, né? Então, lembra que eu falei que para objeto, duas coisas são importantes. Então, ó, objetos possuem estados e comportamentos dinâmicos. Ou seja, que mudam com o tempo. Tudo bem? A classe não. Então, olha só. O objeto Terra está passando por modificações. Mas a classe planeta continua sendo classe planeta. Ou seja, tem lá o raio, tem a massa, né? E tem a densidade, tem uma série de características, tem a rotação, tem a translação. Então, todas essas características, todas essas operações existem na classe planeta. Mas enquanto objeto Terra, enquanto objeto Vênus, essas transformações estão acontecendo no objeto. A classe continua tendo a mesma estrutura. Todos entendem isso? Todos entendem? Tudo bem, gente? Bom, se eu fosse pegar essa classe, por exemplo, vou pegar a classe planeta e a classe estrela, tá bom? Vou pegar essas duas classes. Alguém identifica um atributo aqui para galáxia, gente? Galáxia. Alguém consegue identificar um atributo para galáxia? Só preciso que vocês falem que eu não estou enxergando vocês, tá bom? Professor, conforme o Wikipedia tem magnitude, tem classificação espectral, tem essas coisas aí. Uma galáxia? Aí que conforme o Wikipedia aí, né? Aí Okay. Classificação espectral. Isso é legal, hein? Eu nem sei o que significa isso em astronomia, mas está aí no Wikipedia. Aí, Por exemplo, quando você tem um telescópio ou um radiotelescópio, todos entendem o que é um radiotelescópio? Ele opera por ondas de rádio, né? Certo? Sim. E as ondas de rádio, elas possuem os espectros, que são as variações dentro das faixas de frequência, né? Lembra disso? Por exemplo, a sua televisão opera numa faixa de frequência, o teu rádio opera numa outra faixa de frequência, o teu Wi-Fi opera numa outra faixa de frequência, e eu posso medir os espectros, né, dessas frequências emitidas, correto? Ou, sim. Do ponto de vista mais físico, os comprimentos de ondas, né? Essa parte assim de astronomia eu não entendo bolufas. Eu entendo mas, um pouquinho, assim, tá bom? Eu não entendo muito, não. Eu entendo, então, acho que muito menos que você. Não, mas assim, eu tô vendo aqui os exemplos aqui na net aí. Então ele fala em classificação espectral. Então eu vou pôr aqui, classificação espectral. Ele coloca tanto como estrela, como galáxia, como constelação. Todas têm essa classificação espectral. Note que, por exemplo, como esses... como são corpos celestes, todos eles possuem massa, não possuem massa? Sim. Então, isso não é proibido, tá bom, gente? É bom levantar isso. Mas... deixa eu vir aqui, ó. Tem raio? Claro que tem raio. O sistema solar tem um raio? Tem, claro que tem. Você não pode... Onde é que começa um sistema e onde é que acaba o sistema solar?
Se eu sei onde ele começa, eu sei onde ele acaba, é porque eu tenho algum mecanismo de medição, correto? E esse mecanismo de medição é o raio. Ou seja, um asteroide tem raio, não tem o raio do asteroide? Sim. Então, não é proibido, porque o satélite tem raio, então o satélite é planeta? Não, ele também tem essa característica. Ele também tem essa característica. São objetos distintos, mas eu poderia tentar agrupar características comuns num objeto mais generalizado, mas nem sempre isso funciona, tá bom? Em algum momento você vai ter que separar mesmo e repetir, ó. Não dá para falar que, por exemplo, a anã branca é estrela. Em algum momento, ó, você vai fazer igual aqui, ó. Eu não estou usando herança, eu estou usando outro mecanismo de composição, que é a agregação. Tá bom? Tudo bem? E assim por diante. Eu coloquei só mais uma, que eu quero mostrar um código. Vocês estão tendo alguma linguagem? Tiveram C, né, gente? Tiveram C no primeiro? Sim, só sei. Eu vou mostrar uma linguagem de orientado a objeto. Como vocês vão ter Java em algum momento da vida de vocês nesse curso, eu vou olhar para Java, tá bom, gente? Ó, é que eu estou usando uma versão não registrada, mas é possível você clicar com o botão direito e ele gerar o código Java dessa classe para vocês, tá bom, gente? Então, com ML, assim, você pode já gerar as classes. Com uma ferramenta case, né? Na verdade, o que eu estou Mas usando já é é uma paga, né, professor? Hã? É uma ferramenta paga aqui. Não, Você mesmo consegue as gerar. gratuitas tem essa capacidade, tá bom? Mesmo as gratuitas. Mas nem todas. Mesmo as gratuitas, tá bom? Beleza. Geralmente, isso aqui fica em tools, ó, generator. Mas, por algum motivo aqui, ele não deixa, ó. Ele tá no pacote. Aqui eu tenho um pacote chamado model. Mas, por algum motivo, ele não deixa. Provavelmente é porque aqui tá não registrado, tá bom? Bom, deixa eu carregar aqui o meu Eclipse. Bom, pessoal, do ponto de vista mais técnico, vocês entendem o que é um tipo de dados? Todos entendem o que é um tipo de dados? E aí? O silêncio é sim? Então, eu vou enxergar a classe como um tipo e o objeto como uma ocorrência desse tipo. Tudo bem? Terra é uma ocorrência do tipo planeta. Tudo bem, gente? Sim. Sol é uma ocorrência do tipo estrela. Lua é uma ocorrência do tipo satélite. Tudo bem? Ou seja, os objetos que são criados na memória do seu programa. Tudo bem? Ou seja, eu crio objetos quando eu estou executando o programa. Quando meu programa está em execução, o que tem na memória é objeto. Deixa eu vir aqui. Nossa, gente.
que demora. Bom, eu poderia abrir o bloco de notas fazendo bloco de notas mesmo, tá bom, gente? Então vou fazer isso lá no bloco de notas. Eu não gosto muito do bloco de notas, eu não tenho Notepad++ aqui, deixa eu ver. Não tem um editor de texto mais... Eu vou usar o Visual Studio Code, que é um editor um pouquinho mais sofisticado, tá bom, gente? O Java tá demorando muito para abrir aqui. E eu vou pegar... como essa classe não tá completa, ó, por exemplo, a classe buraco negro, tá faltando atributo, método, mas mesmo assim não há nada que impeça de eu implementar elas e depois completar, tá bom, gente? Então, ó, em Java... Deixa eu criar aqui um novo arquivo. Estão vendo aí a minha janela de código? Sim. Então, ó. Opa. Caramba. Eu vou criar um novo arquivo. E aí em Java, eu vou supostamente falar que é Java. Tá bom? Mas poderia ser qualquer outra linguagem orientada a objeto, tá bom, gente? E aí, ó, toda classe começa com a palavra-chave class, e aí eu tenho lá, estrela. Então, vou pegar a classe estrela, e aí essa classe é um bloco, tá bom? E aí, o que que tem nessa classe? Primeiro eram os atributos, né? Atributos. Então, quais eram os atributos de estrela? Alguém lembra? Massa, temperatura média. A massa é um valor real, certo, gente? E a temperatura também é um valor real, correto? Sim. Seria um float. Float ou double, tudo bem? Aham. Float, massa e qualquer outro? Temperatura. Eu vou pôr uma coisa aqui, ó. Vou pôr private e depois a gente discute isso. Temperatura média. E aí tinha duas operações nessa classe, não tinha? Uma era morrer, né? Public. Gente, eu não sei como eu vou implementar ela ainda, não me importa. Mas eu já posso prototipar ela, posso fazer uma implementação vazia. Ainda falta implementar a operação. Mas eu já tenho um esqueleto. Porque quando você usar a ferramenta, o que ela vai fazer é isso aqui, ó, que vocês estão vendo. E aí, qual que era a outra operação? Transformar, né? Public void transformar. E aí, ó. Ainda falta implementar essa operação que eu não sei o que fazer ainda. Então, ó, essa classe está pronta. Vou salvar ela como estrela.java. Deixa eu ver aqui onde eu vou salvar isso. Salvar aqui em projetos. Criar uma pasta LG2A2, né? LG2A2. E aí o nome da classe é estrela, tá bom, gente? Estrela.java, no caso do Java. Tá aí. A minha classe. Ou seja, se você usar a ferramenta, que ele vai gerar isso aqui para você, tá bom? Tudo bem?
Aí, agora eu vou criar outra classe lá. Qual que era a outra classe? New. Vou pegar a gigante amarela. Gigante amarela. Aliás, vou pegar a anã branca e a de neutro, tá bom, gente? Então, ó. Class gigante amarela. Aí tem lá class. Qual que era a outra? Anã branca. A anã branca, ela era uma filha de estrela, não era? Lembra, ó, que esse aqui é o conceito de classe pai, classe filha, certo? Então esse aqui, ó, no Java, eu mostro assim, ó, extends estrela. Tudo bem? E aí a mesma coisa lá para outra classe. Qual que era a outra classe? Neutrons, né? Neutrons. Também é uma filha de estrela. É uma subclasse, né? Conceito de herança, né? Herança é generalização por especialização. Generalização por especialização. Aqui é a mesma coisa. Que é a mesma coisa que isso, tá bom, gente? Agora, o conceito de agregação, ele é um pouquinho mais complicado porque ele não tem mapeamento direto no código. Esse cara aqui, ó, é uma agregação de estrela. Então, ó, eu teria que vir aqui em estrela e falar que eu tenho uma Em algum momento eu poderia falar que aqui tem uma gigante amarela. Gigante amarela, né? Estrela gigante amarela. Então, uma possível forma de... Uma possível, não é a única, tá bom? Então, olha só. Olha. Isso é uma classe, não é uma classe? Agora, olha só. Estrela gigante amarela aqui, ó. Isso aqui é uma instância de gigante amarela. E olha só. Isso aqui tá dentro da classe estrela como uma agregação. Louco o negócio, né? Então, olha só. É essa relação aqui, ó, de agregação. Ou seja, estrela agrega gigante. Não sei se essa foi a melhor forma de eu modelar. Mas, como eu disse, é uma questão arquitetural, uma questão de escolha. Poderia ter modelado como eu modelei as outras. Ó. Modelei aqui como herança e aqui como agregação. Ou melhor ainda, eu poderia pegar essa gigante amarela e tirar daqui e passar para a operação transformação. Por quê? Ela vai mudar para a gigante amarela por um processo de transformação. Deixa mais desacoplada ainda. Ou seja, uma outra maneira de fazer a mesma coisa. Mas isso aí com o tempo, tá bom, gente? Isso aí é com o tempo. Então tá aqui, ó. Eu tenho a classe estrela. Dentro da classe estrela, eu tenho a gigante amarela e esse estrela gigante amarela é uma instância de estrela. Poderia ser mais, tá bom? É que eu não estou modelando as multiplicidades, ó. Só aqui que eu pus multiplicidade. É, só aqui, né? Eu pensei que tinha posto em algum outro lugar, mas não. Só aqui que eu pus a multiplicidade. Gente, ó. Esse código ele é sintaticamente válido. Isso quer dizer o quê? Se eu ir lá no compilador Java e compilar, isso compila, tá bom?
Deixa eu vir aqui. Esse aqui, né? Ó, eu pus separado. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pôr public aqui. Só para depois, a hora que eu compilar, não ter problema. Porque tá tudo dentro do mesmo arquivo. Que o certo, na verdade, eu deveria fazer uma para cada, tá bom? Public. Então, ó, aqui eu tenho a classe gigante amarela. Note, ó, que eu não pus atributo, não pus método, não pus nada, tá bom? Em algum momento eu preciso fazer isso. Preciso identificar essas coisas, né? Eu vou chamar esses arquivos aqui de estrelas. Como estão todas as estrelas? Estrelas. Porque, na verdade, eu já tenho aquele estrela, né? E aí, eu vou pegar agora, deixa eu ver, planeta, né? Planeta. Vou implementar a classe planeta. Então, vamos lá. Agora a classe planeta. Class planeta. E aí lá na classe planeta tinha alguns atributos, né? Ou atributos também é sinônimo de característica, né? E aí eu tinha lá era a massa do planeta, né? O raio e a gravidade. Todos eles eram reais, né? Valores reais. Double massa, gravidade e o raio. E aí eu tinha operações public. Como eu não sei como eu vou implementar, eu vou deixar assim, void rotacionar. Lembrando que a operação geralmente é um verbo, né? Lembra lá? A operação geralmente é um verbo. Public void orbitar. Eu coloquei lá translação, né, gente? Mas tudo bem. Tá aqui, ó. Eu não sei ainda. Falta implementar esses caras. Não sei como é que eles vão ser implementados. Então, ó. To do. E to do. Pra fazer, né? E aí vamos salvar isso como planeta. Vamos salvar isso como planeta. E aí eu vou deixar os outros como exercício. Caramba. Pessoal, deu uma caidinha aí. Todos estão aí ainda? Estamos aqui. O meu computador deu uma travadinha aqui no Chrome, né? Deixa eu projetar de novo. E aí, ó, se a gente olhar aqui, ó, onde é que a gente parou aí? Vocês viram lá, ó, eu implementei a classe estrela. E aí aqui, ó, é uma forma de agregação. Ou seja, estrela gigante amarela é uma instância de gigante amarela, mas porém está dentro de estrela. E aí eu tenho, ó, como é que eu implementei gigante amarela, anã branca e neutros tudo junto, eu estou chamando esse arquivo de estrelas. E aí a classe planeta, ó, planeta, e aí falta fazer essas operações que eu não sei, aqui tem a... Vou colocar aqui como public, né? Não, vou colocar como
como private, tá bom? Agora, deixa eu salvar aqui. Bom, gente, essas classes, por exemplo, mais ou menos do jeito que estão aqui, eu só mudei aqui os nomes, tá bom? Porque, para vocês lembrarem, as operações geralmente são verbos, né? Então, rotacionar, transladar e assim por diante, né? Só para vocês lembrarem, operações são verbos, né? São ações que a classe deve realizar. Eu vou deixar as outras como exercício para vocês fazerem, né? Identificar aí um ou dois atributos, identificar uma ou duas operações e aí fazer esse esboço de código Java, tá bom? Só para a gente completar aqui, ó, eu vou compilar para vocês verem que esses códigos são sintaticamente válidos, tá bom? Eu vou lá na linha de comando, não sei se tem o meu Java configurado, caramba. Eu acho que eu não tenho o Java configurado. Bom, então, ó, se você olhar aqui, eu tenho lá a classe estrelas, estrela e Java. Deixa eu ver aqui se eu tenho um Javac. Eu não tenho um Javac aqui configurado. Deixa eu ver rapidinho se eu configuro ele, gente. Deixa eu ver onde é que tá esse cara. Aqui. Vou configurar este cara aqui. Copiar. Então, vou fazer o seguinte. cdlg. Opa. Oxe, abriu outra janela. Não, essa aqui. Já tô. Gente, eu vou configurar o path. Path igual, porcentagem. Path, porcentagem, ponto e vírgula. E aí, esse cara aqui, barra bin. Agora eu já tenho o Javac. Tá, agora eu já tenho o Javac, que é o compilador do Java, tá bom? E aí eu vou começar. Javac. Eu vou compilar o arquivo estrelas.java. Ó. Ó. Aqui ele tá falando o seguinte, ó. A classe é pública, não pode... na verdade, como ela é pública, ela tem que ser declarada num arquivo separado. Estão vendo aqui, ó? Eu tenho que ter um arquivo chamado gigante amarela, um arquivo chamado anã branca e um arquivo chamado neutrons, tá bom? Então, ó, eu vou separar, tá bom, gente? Vou pegar aqui o estrelas e vou salvar aqui, ó, como gigante amarela. Então, ó, vou salvar como save as gigante amarela. E aí, eu vou deixar lá só a gigante amarela, tá bom? Aliás, eu vou tirar o gigante amarela daqui. E aí eu vou salvar como anã branca. E aí eu vou tirar a anã branca daqui. E vou salvar como neutrons. Ai, caramba! Anã branca. E eu vou tirar ela daqui. E essa aqui, neutrons. Neutrons. Agora...
Deixa eu fechar esses aqui que eu não me interessa. Bom, agora eu tenho essa de nêutrons. Deixa eu abrir as outras. Professor, isso é banco de dados em Java, não é? Não, isso é Java. Essa aqui eu vou apagar. Isso é uma classe que eu tô construindo em Java, tá bom? Não, beleza. Só estou querendo entender aí. Que eu quis entender a lógica que o senhor fez Ó, eu fiz essas classes, agora eu tô codificando em Java essas classes. Sim, entendi, professor. Isso aqui você está fazendo em Java. É isso que eu estou falando. Em Java. Poderia É que a ser em gente qualquer não, outra não- linguagem de programação orientada a objeto, tá bom? Eu escolhi Java porque em algum momento do curso vocês vão ter Java, tá bom? Deixa eu abrir aqui o arquivo Gigante Amarela. E aí eu vou tirar esses caras aqui do Gigante Amarela. E qualquer outro. Nêutrons. Deixa eu ver. Nêutrons. Gigante Amarela. Anã branca. Ok. Agora eu vou lá compilar, tá bom? Vou compilar. Agora eu vou compilar. Em vez de estrelas, eu vou compilar. Ó, deixa eu dar um dir aqui, ó. Então, ó, eu tenho a anã branca, então eu vou compilar. Javac, anã branca. Ó, ele gerou esse arquivo aqui, ó, uma classe Java. Tá vendo? Um arquivo .class. Estão vendo, gente? Agora, eu vou compilar o planeta. Javac, opa, planeta.java. Ó, ele gerou agora, ó, uma classe chamada planeta.class, tá vendo? Gerou uma classe. Agora eu vou compilar javac neutrons.java. Então, ó, note que agora, ó, ele criou uma classe chamada neutrons.class. Agora tá faltando a gigante amarela, né? Gigante amarela, javac gigante amarela. E agora, ó, ele gerou uma classe gigante amarela, tá vendo? Ó, gigante amarela.class. Bom, já fiz todas, né? Planeta, estrela. Agora, gente, o que que acontece? A estrutura tá montada, agora eu preciso criar lá. Lembra dos fluxos do caso de uso? Que são os cenários. Bom, agora eu tenho esse monte de classe, o que é que eu quero fazer com elas? Eu quero criar um objeto que interaja com o outro, que execute uma operação, que nesse caso, né, eu nem implementei os objetos, mas a estrutura já está feita. Eu vou deixar que vocês aí, ó, como atividade, vocês peguem aí para galáxia, sistema solar, identificam um ou dois atributos da operação, e aí faça esse esqueleto de código em Java. Eu falei Java, mas poderia ser qualquer outra linguagem orientada a objeto, tá bom, gente? É que em algum momento do curso vocês vão começar a estudar Java. Tudo bem? Então, ó, nesse momento, eu só criei uma estrutura. Agora eu preciso criar um programa que faça um fluxo de execução. Lembra lá? Fluxo principal, fluxo alternativo? Porque, na verdade, essas classes, ela tem que obedecer algum fluxo de execução de algum caso de uso. Tudo bem? Tudo bem, gente? Vou fechar aqui.
Perguntas? Cada classe pública, ela tem que estar no arquivo separado. Na verdade, ó, se eu tirar o público dali, eu posso pôr tudo no mesmo, tá bom? Mas acaba sendo até melhor, viu, Matheus? Separado, porque isso dá uma sensação de organização. Ó, aproveitar que o Matheus pôs o Protect, eu tenho 3 níveis de visibilidade aí. Public. Private. E o Protected. Tudo bem? Então, ó, aqui, ó, só para você ver, tá vendo que tem um sinalzinho de mais? Esse sinal de mais não é enfeite, é para dizer que isso é público, ó. Eu vou mudar. Vou mudar a visibilidade para private. Tá vendo, ó? Agora tem um sinalzinho de menos. Vou mudar aqui a visibilidade. Aliás, vou mudar para protected, tá bom, gente? Vou mudar para protected. Protected. E aqui, protected. Tá vendo, ó? O símbolo não é frescurinha. Não. O que é protect? Nesse caso aí do... Assim, qual que é o conceito que tá aqui entre essa classe e as suas filhas? Herança, não é? Então a herança diz assim, ó, massa é um atributo de estrela, não é de estrela? Uhum. Mas anã branca e neutros herdaram esse cara também. Tudo bem? Agora imagine só. Se massa, por exemplo, fosse private, anã branca e neutros não teriam herdado esse cara. Elas não enxergariam ele, tudo bem? Então isso tem a ver com a visibilidade. Elementos protegidos, a classe pai e as filhas enxerga. Elementos privados, só a classe enxerga. E elementos públicos, todos enxergam. Tudo bem? Tudo bem? Tá, certo. Então, ó, esses símbolos não é frescurinha, eles têm semântica embutida. Ou seja, private só ele enxerga, protect ele e os filhos, public todo mundo. E tem umas outras aqui que eu não vou comentar agora, mas está relacionado com um pacote. Por exemplo, se eu tenho uma de pacote, né? Porque eu poderia pôr isso aqui dentro de um pacote, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu não vou conseguir por aqui, tá bom, gente? Deixa eu... Deixa eu ver se eu adiciono um diagrama de pacote. E aí, ó, que ele não faz uma representação visual adequada, ó. Porque aqui tá todo mundo dentro de um pacote chamado moda, tá vendo, ó? E aqui eu criei outro pacote, tá vendo? Então assim, imagine só. Todas as classes que estão neste pacote, então, dentro desse pacote, todas as classes se enxergam se elas forem públicas. Mas agora, como eu tenho 2 pacotes, o pacote moda e moda 1, o que tem neste pacote não é enxergado por este pacote e vice-versa, dependendo de qual visibilidade que ele tem. Se é público, se é protected, se é private. Ok? Mas nós não vamos nos preocupar ainda com essa questão de pacote, tá bom, gente? Ó, é que ele não fez a representação visual do pacote aqui. Deixa eu ver se tem alguma forma de fazer a representação visual desse pacote. Deixa eu ver. Ele não mostra a representação visual aqui. Mas é como se todos esses caras estivessem dentro do mesmo cesto, o que eu tô chamando de pacote, tá bom? E aí eu tenho um outro cesto que eu tô chamando de outro pacote. E aí os caras que estão num cesto não enxergam os caras que estão no outro cesto, tá bom? E pacote é um diagrama da UML que só serve para isso, tá bom, gente? Mas assim, só serve entre aspas, porque é uma forma de organizar coisas, né? Então, ó, eu poderia dizer, ó, tudo isso aqui tá num pacote,
tem outras coisas que estão no outro pacote, né? E essas coisas de um pacote não enxergam coisa de outra. Que é um diagrama da UML, né? Então, só para vocês lembrarem aqui, ó. Diagrama de estrutura, um diagrama de pacote é um diagrama da UML. Né? Tudo bem? Essa é uma pergunta muito capciosa, viu, Matheus? A melhor é aquela que você ganha dinheiro. Eu poderia falar assim, quais são as mais populares. Agora, a melhor, eu teria que dizer quais são os parâmetros de comparação para dizer qual é a melhor, né? Melhor em quê? Em performance? Em facilidade? Em utilização? Eu teria que elencar alguns parâmetros para dizer qual é a melhor, né? Agora sim, eu posso, com certeza, e se você quiser, tem lá esses Google Trends da vida, que te diz quem são as mais utilizadas no momento. Agora, essa questão de dizer qual linguagem é melhor que outra é uma coisa muito complicada, porque eu preciso dizer sobre qual parâmetro estão sendo feitas as comparações. Concorda? Então, assim, as linguagens mais utilizadas atualmente ainda são Java, C Sharp, C++ tem caído, mas é uma excelente linguagem, Python, né? E tem algumas linguagens que têm trazido outros paradigmas aí que estão ganhando destaque, como Clojure, Scala, Kotlin. Então, se você entrar lá no Google Trends ou nesses sites aí que dizem as linguagens mais indicadas aí, mais populares de 2020, vocês vão ver que nos últimos anos sempre aparecem as mesmas linguagens, né? Então tá no hall aí o Java, JavaScript. E aí assim, não é só o paradigma orientado a objeto, tá bom? Existem outros paradigmas que estão em questão, como o paradigma da programação funcional, Lambda Expression e coisas que têm evoluído, tá bom? Olha, é difícil dizer, cara. É difícil, porque assim, eu teria que jogar tudo de Java que eu tenho hoje fora, né? Possa ser, né? É muito difícil, mas... por exemplo, eu já trabalhei com uma linguagem que hoje ninguém sabe falar. Por exemplo, o Clipper. Mas quem aposta? Já foi uma das linguagens mais populares nos anos 80 e 90, que hoje ninguém se fala dela. Pascal e Delphi, por exemplo, foi uma linguagem muito popular, que hoje quase ninguém se fala delas. COBOL, que todos tentam matar, tá firme e forte. É difícil, né? É difícil. Ainda nos últimos 40 anos, as linguagens mais populares continuam sendo as mesmas, né? É claro, surgiu uma ou outra, né? Recentemente Python. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Não acredito. Mas é difícil de prever, tá bom? Você pode tentar se espelhar nesses sites aí, tipo Google Trends, Alexa, né? Que são esses sites que fazem essas pesquisas de popularidade, quais são as linguagens mais usadas no mundo, né? Tem até aqueles infográficos animados das linguagens, né? Por exemplo, que foram ganhando popularidade, perdendo popularidade. Já viu esses infográficos animados? Então tem C Sharp, PHP, Python, por exemplo, Kotlin, Scala, que mais? Julia. Com o advento por exemplo, agora como tem esse negócio de Big Data, Data Science, o Python cresceu muito, o R cresceu muito, né? Então tem uma série de questões, né?
Então, C++ ainda. É complicado dizer, né? É complicado. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade, Java não era nem ensinado. Quando eu fiz colégio, eu aprendi Basic. Quem programa em Basic? Talvez suma Java? Eu acho pouco provável, como o COBOL. Todo mundo apostou na morte do COBOL, mas ele tá aí desde a década de 60. É difícil, né? É difícil, acompanhar as tendências, porque assim, tem muita aplicação escrita em Java, né? Teria que jogar tudo fora, né? Migrar para outra coisa. Isso é caro, né? Depois eu vou ver se eu acho esses infográficos, mas um bom termômetro é vocês entrarem nesses sites de colocação de emprego tipo APInfo e ver o que eles têm mais pedido. Você vai ver que, embora tenha mais de 10 mil linguagens de programação no mercado, lá vai estar limitado a umas 5 dezenas de linguagens aí. Não vai passar disso. As linguagens mais recorrentes. Você vai ver lá que é Python, PHP, C Sharp, JavaScript, Java, C++, C. Em usado em muita coisa, né? É usado em bastante coisa. É uma linguagem muito boa para escrever software básico, né? Para escrever ferramentas, né? Então, para escrever jogo não é fácil, mas se você está pensando em performance, o C++ é uma linguagem boa, né? Mas, por exemplo, você poderia falar C++ vai morrer por causa da UDK e da Unity. E não. O UDK são ferramentas para construção de jogos da Unreal, né? E a Unity, que sei lá, acho que a Microsoft comprou a Unity. São duas IDEs para desenvolvimento de jogo muito popular para quem trabalha com jogos, né? Mas, por exemplo, tem uma IDE chamada Construct, que inclusive ela é gratuita, essa Construct, né? Mas aí você fala, qual que é a linguagem que está por trás desses caras? Né? Por exemplo, hoje a Unity, acho que a Microsoft comprou, você pode programar em JavaScript um jogo na Unity. Você pode programar em C Sharp um jogo na Unity. Pode programar em outras linguagens do arcabouço Microsoft. Né? Mas são ferramentas muito populares, só que elas são pagas, né? A UDK e a Unity são pagas. Mas são as mais usadas para construção de jogos. E aí, por exemplo, se você não quiser gastar dinheiro, usa uma ferramenta gratuita como a Construct, que é a mais popular. Né? Tudo bem, gente? Eu vou interromper aqui. Alguma pergunta, algum comentário? Alguma observação? Pessoal, eu vou deixar tudo em ordem lá, tá bom? Me desculpa aí, esses dias tem sido tumultuado, não deu para colocar o portal lá em ordem, mas assim que possível eu vou deixar tudo bonitinho lá para vocês, ok? Beleza, professor. Tudo é separado, né? Tipo assim, o senhor e o João não tem nada a ver. Vai estar assim, separadinho, né? agora. Beleza, então exercício, cada um faz o seu. Tá? Beleza. Bom, gente, se vocês não tiverem mais nenhuma observação, comentário, reclamação, eu vou encerrar por aqui, pode ser? Boa noite, professor. Boa semana. Eu vou colocar lá, mas aqui, ó, seria pegar e fazer o esqueleto dessas outras classes em Java, tá bom? Eu vou pôr tudo isso lá para vocês, tudo bem? Vou pôr tudo isso lá para vocês. Certo, professor. Obrigado. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Não, Matheus, como eu acabei não dando a aula, acabei tendo uma série de imprevistos aí, eu não coloquei nada lá, tá bom?
Obrigado, gente. Obrigado.